Salve, salve galera! Estamos de volta aqui com o nosso vídeo. O tema da vez está na sua tela, medida provisória. Deixa o seu like no nosso vídeo, segue o nosso canal, beleza? Vamos agora iniciar então medida provisória e o material complementar prometido, né? Não finalizei ainda. Até o final da semana vai estar aqui logo abaixo da legenda do seu vídeo, né? Desde já deixo o convite para você entrar no nosso canal do Telegram. Tranquilo? Vamos juntos então, pessoal, continuar e analisar medida provisória, os pontos mais cobrados. Quero começar por uma citação do professor José Afonso da Silva, porque essa citação exatamente eu retirei de um concurso público, eu já vi ela se repetindo em alguns concursos públicos, tamanha a sua relevância. Vamos lá então. A elaboração de leis delegadas e de medidas provisórias não comporta atos de iniciativa, nem votação, nem sanção, nem veto, nem promulgação. Trata-se de mera edição que se realiza pela publicação autenticada. Por isso, não é cabível falar-se em processo legislativo a respeito delas, mas tão somente em procedimento elaborativo. Por quê? No entendimento do professor José Afonso da Silva, processo legislativo diz respeito à elaboração de processos feito no âmbito do parlamento, casa democrática por excelência, e não de processo que é feito praticamente em caráter unilateral, né, por aquele que deflagra o seu procedimento. Daí porque ele vai chamar desses casos de procedimento elaborativo. Cuidado com essa assertiva, tá aí com essa distinção que o professor faz. Seguindo, origem. A origem inicial, né, Constituição de 1967, foi um decreto-lei. A Constituição de 69, que não é propriamente uma Constituição, mas uma emenda à Constituição de 67, apesar de muitos autores colocarem, sim, como uma nova Constituição, em razão das alterações que aconteceram, que manteve a ideia do decreto-lei, né? E, por fim, veio a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o que a doutrina vai chamar de regime de urgência constitucional. Professor, em que consiste esse regime de urgência constitucional? O regime de urgência constitucional, ele tem uma estrutura bem delineada. O regime de urgência constitucional ele é direcionado ao chefe do executivo da União, no caso, né, o presidente da República. Naqueles casos de maior demora de trâmite, nós vamos ter a lei ordinária e a lei complementar deflagrada pelo presidente da República. Por outro lado, com um grau maior de urgência, nós temos essas leis, só que aqui com a solicitação de pedido de urgência. Pedido de urgência que é regulamentado no artigo 64, parágrafo 1º da Constituição. Um terceiro grau de urgência, um pouco mais rápido, nós teríamos a elaboração da lei delegada, né? Um ponto específico que nós vamos ver no material de apoio. E por fim, aquele que seria com a maior grau de urgência, maior grau de celeridade possível, a medida provisória. E observe o seguinte, é importante, isso é muito cobrado em concurso público, principalmente magistratura, MP, né? A distinção entre decreto-lei e a medida provisória. Vamos lá então para um quadrinho, tá? Para vocês terem acesso ao conteúdo. O quadro resumo entre distinção entre decreto-lei das constituições anteriores e a medida provisória da atual Constituição. Até então, existia um pressuposto que ele era alternativo. Bastava comprovar a urgência ou a relevância. Aqui nós já temos um endurecimento maior da medida provisória, que o requisito ele é cumulativo. Urgência e relevância. Em relação a questões de ordem financeira,
dependia da existência de condição financeira. O que se quer dizer com isso? O decreto-lei não poderia importar em aumento de despesa, em criação de despesa. Já aqui, ela pode ser usada independentemente de aumento de despesa. Então, aqui eu tenho em cima uma dificuldade maior no uso da medida provisória, já que eu tenho uma dificuldade, uma diminuição na utilização da medida provisória, uma facilidade, portanto. O decreto-lei, ele não sofria emenda. Uma vez elaborado o decreto-lei, o parlamento não tinha nenhum grau de participação de eventual alteração do decreto. Já aqui não, ela pode sim ser emendada. Nós temos aí, mesmo que em um grau menor, uma participação do parlamento no que diz respeito à majoração democrática, né, da participação da população. Em relação à aprovação, se ele não era aprovado no prazo previsto, ele era então aprovado por decurso do prazo. Nós temos o que aqui? Um poder considerável para o decreto-lei. Isso que não existe agora, né? Então aqui nós temos uma majoração. E aqui uma diminuição do poder, né, do presidente, do chefe do executivo. Já na Constituição de 69, né, 67 e 69, nós temos aqui a criação dela e atualmente a Constituição de 1988. Esse quadro resumo, dentro do que eu vi, tá, responderiam todas as questões que eu passei o olho sobre a temática das distinções entre decreto-lei e medida provisória. Seguindo, estrutura da MP. A medida provisória, ela altera provisoriamente o direito, não uma alteração em caráter definitivo, uma alteração provisória, porque a MP precisa ser posteriormente, né, analisada pelo Congresso e posteriormente ela vai ser convertida em lei. E junto com a publicação da MP, além dessa alteração provisória, é deflagrado o que? Processo legislativo no qual a MP, a medida provisória, será então convertida em lei. Legitimado para edição da MP, aqui nós temos pelo texto da Constituição o Presidente da República. E aqui vem um questionamento bem interessante. Professor, Constituição Estadual e Lei Orgânica podem estabelecer medida provisória? Sim, de forma positiva. E a doutrina vai afirmar que se trata de norma constitucional de repetição facultativa. Porque a Constituição Estadual, a lei orgânica, podem ou não estabelecer. Uma vez estabelecendo, vai então ter esse regime também no âmbito estadual ou mesmo municipal. Seguindo, pressupostos constitucionais. Aqui falamos nos pressupostos da relevância ou relevância e urgência, né? Relevância e urgência. Seguindo. Limite material. O limite material são pontos sobre os quais a MP não pode, são pontos que não podem ser veiculados pela medida provisória. Tem vários no texto constitucional, vou citar algum aqui para vocês e vocês depois vão tirar um tempo para estudar e identificar quais são exatamente essas limitações materiais, beleza? Vamos lá trabalhar com algumas aqui, aquelas que são mais corriqueiramente pedidas em concurso público. 62, parágrafo 1º da Constituição. 25, parágrafo 2º da Constituição.
artigo 2º da Emenda Constitucional número 8/95 e o artigo 3º da Emenda Constitucional número 9/95. Então, cuidado aí com os limites materiais sobre pontos que não podem ser veiculados por medida provisória. Ao lado do limite material, nós temos o limite temporal. O que acontece? A MP ela é válida por 60 dias e ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. Só que isso, pessoal, tem alguns questionamentos a serem feitos. Primeiro, e esse é o que é mais questionado em concurso público, muitas questões de concurso sobre esse tema. É possível uma MP extrapolar o prazo de 120 dias? Cuidado com o artigo 62, parágrafo 4º da Constituição, que diz o seguinte: o prazo a que se refere o parágrafo 3º, contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Se ela suspende, então a MP pode extrapolar o prazo de 120 dias? É lógico que sim. Isso está disposto aonde? No artigo 62, parágrafo 4º da Constituição Federal. Muito cuidado com esse tema. Seguindo. A prorrogação desse 60 mais 60 é automática? Sim, a prorrogação é automática. Chegou ao prazo de 60, não foi convertida em lei, ela será então a MP convertida, será então convertida para análise por mais 60 dias. Cuidado com o regime constitucional de urgência da MP, prevista onde? No artigo 62, parágrafo 6º da Constituição. Se a MP não for apreciada em até 45 dias, contados a data da sua publicação, ela entra em que? Em regime de urgência. Em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, MP tem prioridade de trâmite sobre as demais espécies legislativas por determinação da Constituição Federal. E qual é o prazo? 45 dias. Extrapolado 45 dias, entra então em regime de urgência. A MP que foi rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo pode ser reeditada? É a questão do princípio da repetibilidade, que nós já vimos, previsto aonde? 62, parágrafo 10, que eu coloquei aqui para vocês. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de MP que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Cuidado. E aqui nós temos uma questão muito interessante relativa à perda da eficácia da MP. Observe, eu fiz um esqueminha que eu queria ficar muito claro para vocês, tá? Eu lembro que quem montou, que estava isso no meu caderno montado, foi até meu professor de tributário à época, Eduardo Sabai. Fantástico professor de tributário. E eu achei muito interessante. Trouxe esse esqueminha que eu montei aqui para vocês. Deu trabalho, muito trabalho, mas ficou bacana. Imagine que nós temos uma lei vigente, trabalhando no tema X. Vem uma MP publicada. A MP pergunta para vocês, revoga a lei vigente? Não, a lei vigente vai ficar com eficácia suspensa. A MP é publicada e ela então passa a ter eficácia. Passa 60 mais 60. E então, a MP ela vai o quê? Perder a sua eficácia porque ela não foi convertida em lei. Então eu tenho o problema da perda da vigência e da eficácia da MP. Uma vez que acontece a perda da eficácia, é deflagrado um prazo constitucional de 60 dias para a edição do decreto legislativo. Observe o seguinte, as MPs, ressalvado, as MPs, desde a edição, se não convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar
por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes. Então, inicia-se aqui o prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional, após a perda da eficácia, né, então edite esse decreto. E observe o seguinte: não editado de decreto, a que se refere ao parágrafo 3º, né? Que acontecerão as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência, conservação por elas regidas. Existe um prazo aqui constitucional de 60 dias para então ser deflagrado o decreto legislativo para reger. Como que vai ficar esse período da MP? Nós tínhamos a lei e nós temos então a MP vigente. Só que essa MP regulou inúmeras relações sociais. Como que isso vai ser resolvido? Por esse decreto legislativo. Decreto legislativo, meus amigos, ele não foi editado. O que acontece? As relações jurídicas constituídas e decorrentes atos praticados, conservação regidas pela própria MP. Se eu não tenho decreto, a MP vai regir por aquele período, exclusivamente por aquele período, né, as relações sociais. Então, cuidado com essa questão do problema da perda da eficácia da medida provisória, regida pelos parágrafos 3º e 11º. Questõezinhas para você bem interessante, para vocês bem interessante. Uma MP somente poderá ser reeditada no mesmo ano legislativo se tiver perdido sua eficácia por decurso do prazo, mas não se tiver sido rejeitada. Isso é falso. Por que é falso? Porque também no caso de rejeição, será ela assim regida pelo princípio da irrepetibilidade. Seguindo, possui efeito repristinatório sobre o direito com ela colidente a não conversão da medida provisória. Observe o seguinte: quando a medida provisória não é convertida em lei, o que acontece com a lei anterior, que estava com eficácia suspensa? Ela volta à vida. Isso é chamado de efeito repristinatório da medida provisória não convertida em lei. Então, a assertiva ela é verdadeira. Por fim, se não for apreciada em 60 dias, a MP será automaticamente prorrogada uma única vez, de modo que o seu prazo de máximo de vigência será de 120 dias. Verdadeiro ou falso? Falso. O CF deu o gabarito como falso. Por que ela é falsa? Porque nós temos aquele período, né, do recesso do Congresso Nacional, de modo que pode sim ter o prazo de 120 dias ultrapassado. Não é, portanto, o seu prazo máximo. Seguindo. Procedimento da medida provisória. Procedimento da medida provisória. Observe o seguinte, pessoal. Vamos lá. A MP 1, ela pode ser aprovada sem alteração. Ela pode ser 2, aprovada com alteração. Ela pode ser 3, rejeitada tacitamente. E no caso de rejeição tácita, ocorre o quê? A eficácia repristinatória tácita daquela legislação com ela colidente, como a questão que nós acabamos de ver, né? E ela pode ser ainda 4, rejeitada de forma expressa. Aprovada sem alteração, aprovada com alteração, rejeitada tacitamente ou rejeitada de forma expressa. São esses cenários possíveis, só que tudo começa com a deflagração do procedimento pelo presidente da República, né?
é ele que vai deflagrar todo o procedimento. E uma vez deflagrado o procedimento, vai iniciar o que? Junto com isso, com ele, o processo de conversão da medida provisória em lei. Então, vai iniciar aqui o que a doutrina chama de projeto de lei. Projeto de lei de conversão. Lembrando aqui que é a sanção que transforma um projeto em lei, por isso que o projeto de lei de conversão vai somente até a sanção e não com a promulgação. Vimos isso nos nosso vídeo anterior, tá? Uma vez iniciado então o projeto de lei de conversão, ele vai para uma comissão mista do Congresso Nacional. Segue então depois para a Câmara dos Deputados e para o Senado. E aqui tem uma questão interessante. É possível emenda parlamentar em projeto de lei de conversão? É possível emenda? Isso nós vimos lá logo no início do vídeo, a distinção entre decreto, lei, né, e a medida provisória. E nós vimos que isso é sim possível. Só que aqui tem uma questão interessante. O que tem eficácia é exatamente o que? A MP. Então, as emendas feitas no decurso do projeto de lei de conversão, elas não têm impacto direto na medida provisória, elas têm impacto somente no projeto de lei de conversão. Cuidado, e já foi objeto de concurso. A emenda, a aprovação da emenda por si só, ela não vai levar à alteração da MP que está vigente, tá? Então, elas não possuem aplicação imediata, né? Então, sobre esse tema, inclusive, eu recomendo, estou pegando aqui o número para vocês, a leitura do artigo 62, parágrafo 12, tá? Seguindo, tem toda essa situação aí das emendas, e então é encaminhada para sanção ou veto, que é também regulamentada pelo artigo 62, parágrafo 12. E aqui tem um questionamento. A MP é encaminhada ou não é encaminhada para sanção ou veto? Isso é disciplinado nesse dispositivo. E basicamente tem o seguinte, ela somente encaminhada para sanção ou veto, né, se houver alteração do texto da MP. Então, cuidado, toda a MP é encaminhada para sanção ou veto? Não, somente quando tiver alteração do texto. E aqui tem uma questão bem interessante. Imagine que o presidente da República receba então um novo texto de lei. Ele pode vetar somente as alterações ou ele tem poder de veto sobre todo o texto da lei? Sobre todo o texto da lei e não somente para as alterações. Então ele pode sancionar ou vetar todos os pontos, né? Então, desculpa, ele pode vetar então tudo e não somente aquilo que foi objeto de análise, inclusive daquela redação originária sua, tá? E não somente que foi objeto de análise pelo Congresso Nacional. Cuidado. Vai então para a promulgação e, por fim, para a publicação, tá? Seguindo, algumas questões finais sobre medida provisória. Impacto da MP no ordenamento jurídico. Ocorre a revogação das normas contrárias? Nós já vimos que não, mas sempre deixar isso muito claro, né? O que acontece? Elas ficam meramente suspensas. A revogação, professor, então ocorre em qual momento? Com a conversão da medida provisória em lei. Seguindo então, pessoal, mais uma perguntinha aí para vocês. O presidente da República pode retirar da apreciação do Congresso Nacional MP publicada? Não, não pode. Ah, professor, mas Bolsonaro recentemente, né, conseguiu parar uma MP que ele tinha publicada. Como que é isso então? Isso nos leva à nossa próxima pergunta.
presidente da República pode editar outra MP para retirar a MP, a eficácia de MP ainda não apreciada pelo Congresso Nacional. E é isso, foi exatamente isso que ele fez. Ele mantém aquela MP e publica uma outra revogando a MP anterior. E isso a gente vai responder de forma positiva, inclusive com jurisprudência do STF nesse sentido. ADI 1315. O que diz a MP ADI 1315? Eu acho que ela é bem explicativa e vale a pena colocar a literalidade do seu texto. Vamos lá. Presidente da República pode abrogar MP por meio de nova MP, vírgula, valendo tal ato pela simples suspensão dos efeitos da primeira, vírgula, efeitos esse que, vírgula, todavia, vírgula, o Congresso poderá ver reestabelecido, vírgula, mediante rejeição da MP abrogatória. De forma direta, pessoal, o que o STF está querendo dizer? Nós tínhamos uma MP revogando o tema, tratando de um tema e suspendendo a eficácia da lei anterior. Então veio uma nova MP fazendo o quê? Revogando e retirando a eficácia dessa MP. O presidente da República pode fazer isso? Pode. Só que essa nova MP vai ser apreciada pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional pode fazer o quê? Derrubar essa MP e voltar a fazer voltar à vida a MP anterior, que estava então com eficácia suspensa pela nova medida provisória, né? Exatamente isso que está explicado aí no texto constitucional. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui então o tema da medida provisória e o tema relativo a processo legislativo, tá? Finalizamos por aqui. Não se esqueça de pegar, até sexta-feira vai estar aqui, o material complementar relativo ao tema das medidas provisórias, beleza? E do processo legislativo como um todo. E no nosso próximo vídeo, nós vamos então iniciar ações constitucionais. Até lá, um grande abraço.